A Direção Nacional de Mudanças Climáticas de Moçambique esclarece sobre a implementação de política ambiental naquele país e avanços que podem ser assinalados. Acelerar a redução das emissões globais de gases de efeito estufa constitui não somente uma preocupação global, mas também um dos compromissos assumidos pelo mundo. Pese embora Moçambique seja um dos países menos poluentes, sofre significativamente os efeitos nefastos das mudanças climáticas. O governo, através do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, revela que decorre atualmente a revisão da Política Nacional de Ambiente, aprovada em 1995. Esta política está em processo de revisão e este processo será também público e em breve será feito o lançamento para a consulta pública. Esperamos que os vários segmentos da população possam contribuir para que a próxima política nacional do ambiente seja inclusiva e possa responder àquelas que são as nossas preocupações e propor soluções ou linhas estratégicas para melhorar o ambiente, ao mesmo tempo que cria a resiliência de Moçambique face aos impactos das mudanças climáticas. Terá, em algum momento, trazer esta parte bem reforçada, com linhas de orientação bem claras de como é que nós, como país, iremos seguir em prol do desenvolvimento sustentável no contexto das mudanças climáticas. É possível avançar algumas prioridades desta política? Não, como eu referi, é um processo de consulta pública e então serão auscultados os diversos segmentos da sociedade e em função disso serão definidas as linhas estratégicas. Em entrevista ao Contacto Direto, a chefe do Departamento de Sistematização de Informação Climática no Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, diz que Moçambique tem como prioridade a adaptação e redução do risco climático, tendo ressaltado a necessidade do envolvimento de todas as esferas da sociedade. A prioridade com Moçambique, na verdade, é a adaptação e redução do risco climático, visando esta redução da vulnerabilidade das comunidades aos efeitos ou aos impactos das mudanças climáticas. Temos visto que, de forma recorrente, o país está sendo afetado por vários eventos climáticos extremos. Posso dar como exemplo a questão dos ciclones. O país tem estado a vivenciar de forma cíclica, com mais intensidade, estes fenómenos. E então temos que olhar um pouco para este contexto e agir. O Estado não pode agir sozinho, como dizia, precisamos que todos os atores da sociedade estejam envolvidos e tenhamos que olhar para esta componente da adaptação às mudanças climáticas a partir dos setores. Nós, como a entidade que responde ou coordena as questões de mudanças climáticas, o nosso grande papel é aqui propor a elaboração e aprovação de políticas, estratégias de mudanças climáticas, visando assegurar que o país seja mais resiliente e menos vulnerável às questões de mudanças, aos impactos das mudanças climáticas. Na componente de adaptação climática, os países menos desenvolvidos, como é o caso de Moçambique, têm possibilidades reduzidas na materialização da meta, pois a falta de recursos é a principal condicionante. Ainda no âmbito da adaptação, o Acordo de Paris solicita ao Comitê de Adaptação e grupos de peritos dos países menos desenvolvidos, em colaboração com o Comitê Permanente de Finanças e outras instituições relevantes, que desenvolva metodologias e faça recomendações para consideração e adopção pela Conferência das Partes, na qualidade de reunião das partes do Acordo de Paris, na sua primeira sessão,
sobre a linha A tomar as medidas necessárias para facilitar a mobilização de apoio para a adaptação nos países em desenvolvimento, no contexto do limite para o aumento da temperatura média global referido no artigo 2 do acordo. A linha B, analisar a adequação e eficácia da adaptação e apoio referidos no artigo 7 do mesmo. Esforços conjugados, os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, porque sem finanças não é possível. Há muitos esforços, por exemplo, esse exercício de ter centrais fotovoltaicas já é muito bom. Então deixamos de depender de energias ou de combustíveis fósseis. Esse já é um grande esforço. Mas há limitações em tudo. A limitação financeira acaba ditando. Então precisa-se de cada vez mais, nos fóruns ligados às mudanças climáticas, estamos a falar das conferências de partes, as COPs, em que há o cometimento, tanto em termos de cumprir com o acordado no Acordo de Paris, bem como nos acordos bilaterais se operacionalize e que haja processos de financiamento, sobretudo financiamento para adaptação, porque é o que nos falta. Existem várias iniciativas para mitigação, mas Moçambique tem muito pouco a fazer quanto à mitigação. O país precisa se adaptar, e se adaptar significa adotar novas práticas, e isso requer dinheiro. Se nós disséssemos que existe um valor definido, acho que seria uma utopia, porque, como tem referido, nós podemos planificar tendo em conta, planificar, estimando um valor, mas de repente temos situações como estas que têm ocorrido de forma cíclica e que fazem com que recursos sejam alocados ou para responder àquela questão específica. Então, até o momento é difícil dizer que existe um valor. Sabe-se que os valores não são poucos, são bastante elevados, mas também depende muito de vários mecanismos de financiamento climático que existem e como é que nós podemos acessar a esses fundos. Então, não teria agora um valor estimado, nem uma ideia assim de quanto é que nós precisamos para fazer face às mudanças climáticas. Relativamente à implementação da política nacional do ambiente, como referi anteriormente, este está em processo de revisão e neste processo de revisão será depois estimado o valor de quanto é que a implementação desta política irá custar, porque não são os custos que nós, apenas como setor, podemos estimar. Este é um exercício de coordenação, exige coordenação, porque esta é uma matéria transversal e cada setor identificar aquilo que são as suas prioridades e, em função disso, definir quanto é que aquela prioridade, ou para implementar aquela iniciativa, precisa, qual é o valor que precisa. Acho que é um exercício que ainda está em curso, não foi ainda analisado com a devida profundidade, então seria complicado eu agora neste momento ter que dizer que sim ou que não, mas é um processo que está ainda em estudo, em análise.